As varizes, elas são consideradas por muitos apenas um problema estético, tá? Mas na verdade, ó, elas indicam que algo não vai bem aí na circulação do sangue venoso pelo seu organismo. Eu convidei o Dr. Felipe Coelho, que é cirurgião vascular, para falar hoje sobre o tal do laser transdérmico. O que será isso? Que tipo de varizes será que trata o laser transdérmico, hein? Tudo bem, doutor Felipe? Boa tarde. Tudo jóia, Fernanda. Como é que vai? Bem, graças a Deus. Fazia tempo que não vinha, né, doutor? Pois é. Estávamos com saudade de você, viu? Muito bom estar aqui. Obrigada. Doutor, todas as varizes são tratadas da mesma forma? Como é que é? Não, na verdade, quando a gente diz varizes, isso é uma gama muito grande de apresentações de lesões, né? Então a gente tem varizes desde aquelas bem pequenininhas até varizes muito grandes, que geram problemas bem graves para a pessoa. E aí cada uma delas vai ter uma predileção por um tratamento específico. Entendi. Aí como é que você, ou o cirurgião, escolhe a técnica a ser aplicada naquele paciente? Esse é o momento mais importante de todo o tratamento. Por quê? Porque nesse momento em que a gente faz a definição de qual técnica vai ser utilizada, a gente precisa escolher a técnica adequada para aquele tipo de lesão que a pessoa apresenta. É muito comum a gente receber no consultório a paciente que diz que já fez várias aplicações, por exemplo, e nunca some. Por quê? Porque não foi empregada a técnica adequada para aquele caso em especial. Entendi. Então, quando a pessoa tem varizes na perna, o ideal é que realmente ela passe por uma consulta com um cirurgião vascular, porque lá ele vai conseguir identificar qual é o tipo de lesão e qual é o melhor tratamento para aquela lesão que ela tem. E a gente ouve falar também, doutor, que uma vez você fez a aplicação, fez alguma coisa nas varizes, elas começam a aumentar, começam a aparecer. Isso é verdade ou é mito? Isso não dá para dizer que é mito, porque na verdade o que acontece é que o cirurgião vascular ele sempre vai tratar uma lesão que já está lá presente. A cirurgia ela não previne o surgimento de varizes. Isso é uma característica genética. Então a Entendi. pessoa que tem determinado geneticamente que ela vai desenvolver varizes, ela vai ter aquelas que ela vai estar tratando, dali um ano ela vai ter outras, e sempre vão aparecer novas varizes porque está determinado no código genético da pessoa. Entendi. Então a pessoa fala, eu tratei, mas voltou tudo. Não foi o procedimento que gerou esse retorno das varizes, foi a genética dela que infelizmente favorece o surgimento. Entendi. E uma vez que surgiu, tá ali, vai estar surgindo, né? Esse é um tratamento que acaba sendo muito continuado. É muito comum a gente ter pacientes que fazem tratamentos ao longo da vida toda, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo no consultório daquela paciente. Ela fala assim, doutor, mas, poxa, eu tento me cuidar tanto e eu sempre tenho varizes e eu tenho uma amiga que não se cuida e ela não tem nenhuma varize. Porque varize não é para quem quer, é para quem pode. Porque realmente aquela pessoa que não tem, não está determinada geneticamente para ter. Entendi. E em quais casos, em quais tipos de varizes é utilizado o laser transdérmico, doutor? O laser transdérmico é uma técnica extremamente interessante, porque ela é pouco invasiva, ela está aparecendo no vídeo lá, a gente mostrando um caso. Então, o que acontece? Isso é feito no consultório, a pessoa vai, a partir do momento que a gente escolheu essa técnica como tratamento, a pessoa vai e faz o procedimento e pode retornar imediatamente para suas atividades. O laser, ele é ideal para aquela varize que ela não é própria para a gente fazer a aplicação, a secagem dos vasinhos, mas também não é uma variz tão grande a ponto de necessitar cirurgia. Então, esse meio do caminho entre as varizes que não são tão grandes, em que a gente escolhe a cirurgia, e também não são tão pequenininhas que a gente escolhe a aplicação, o laser transdérmico tem uma ação excepcional. Isso é novidade, doutor? Ou não? Já existe faz tempo? O laser ele é empregado na medicina já há muito tempo. O que acontece é que assim, a gente teve uma evolução dos dispositivos de laser, especificamente para o tratamento de varizes. Olha que legal. Então, a gente tem aí nos últimos 12 anos, pelo menos, a gente tem aparelhos que são capazes de tratar varizes. O que acontecia é que há pelo menos uns 7, 8 anos, eram aparelhos muito caros. Então, era difícil a gente ter isso disponível em larga escala como a gente tem hoje. Com a evolução natural das tecnologias, isso barateou e hoje a gente tem disponibilidade de fazer o tratamento, né, na maior parte das cidades. E precisa de anestesia para fazer isso, doutor? Essa é uma parte muito boa.
Porque antigamente a gente acabava levando para microcirurgia esses casos, então tinha que tomar anestesia, tinha que ficar um pouco no hospital. E o laser transdérmico, ele elimina tudo isso. Então, isso é feito em regime do consultório, sem anestesia. A gente usa um resfriador de pele, então é um aparelho que sopra um ar bem gelado na pele para minimizar o desconforto e também para proteger a pele. E aquilo é feito sem anestesia, a pessoa pode retornar imediatamente para suas atividades. Dói? Dói. Mas uma dor suportável. É tipo depilação a laser quem faz? Eu acho que é um pouco menos. Um pouco menos? Acho que é um pouco menos. Ah, mulherada, então tá tranquilo. Assim, que assim, o homem ele é mais sensível para a dor do que as mulheres. As mulheres estão habituadas a sentir o desconforto de depilar, a aplicação de outros lasers. Então, o que a gente ouve, o relato das pacientes é que é um procedimento extremamente tolerável. Assim, não gera um desconforto ao ponto de ser impeditivo de fazer. Entendi. E o resultado é imediato? Já some na hora se a gente olhar? A gente vê um espasmo grande do vaso, né? Porque o vaso ele tem células musculares, então na hora que bate o laser ele queima basicamente, o que ele gera um calor muito, muito grande no vaso, e esse calor ele gera um espasmo, o vaso faz uma contração dele, então a gente, na hora que a gente olha, realmente a gente já não consegue mais vê-lo. Que legal. Mas em algumas circunstâncias ele volta a ser perceptível, porque aquilo o vaso ele não desaparece. Quem faz o vaso desaparecer é o próprio organismo absorvendo aquele vaso ao longo do tempo. Entendi. Então a gente faz a sessão, a gente vê uma melhora momentânea e ao longo dos dias aquele vaso vai sendo absorvido pelo próprio organismo. Entendi. E precisa repouso depois que faz esse procedimento, doutor? Não tem repouso, a pessoa pode voltar às atividades cotidianas imediatamente. Ai, que beleza, gente. E o que a pessoa precisa fazer para saber se o que ela precisa para as varizes dela é realmente o laser transdérmico? Ela vai ter que passar por uma consulta com um cirurgião vascular. Um cirurgião vascular dedicado ao tratamento de varizes lida com isso todos os dias. Então, ele é o profissional capacitado para identificar quais são os vasos que vão ter uma resposta boa com laser. Porque se a gente tentar tratar vasos muito grandes, a gente não vai conseguir. E os vasos muito pequenos, a gente pode tratar com aplicação normal, sem a necessidade do laser obrigatoriamente. Então, ele vai fazer um juízo crítico de qual a característica daquele vaso que vai ser tratado com o laser. E o laser tem uma vantagem interessante como complementação do tratamento cirúrgico. Então, a gente faz a cirurgia, aquela pessoa que tem aquelas varizes maiores, mas tem várias varizes que são um pouco menores. Então, a gente faz uma complementação do tratamento com laser, principalmente nos casos em que o apelo estético é importante. A pessoa fala assim, olha, eu quero ficar com a perna o mais limpinha possível, sem vasinhos. O laser faz esse papel de acabamento fino muito bom depois da cirurgia. Que legal, aí fica com a perna zerada. E a gente brinca que assim, muitas pessoas vão atrás de pernas bonitas, mas nós, como profissionais de saúde, a gente tem sempre que pensar pelo lado da saúde, né? É uma perna realmente bonita, mas é uma perna muito mais saudável. É o que eu falei aqui no começo, né? Muitas pessoas acham que a questão das varizes é só estético, e não é. Né? É algo que não está legal ali no teu organismo e precisa ser tratado, né? E a gente chama a atenção daquelas pessoas que acabam protelando o tratamento, que sempre quando a gente demora para tratar, o tratamento é um pouquinho mais elaborado, ele é um pouquinho mais difícil de fazer, ele demora mais, normalmente tem que passar por um procedimento cirúrgico, e quando a pessoa já procura imediatamente ao identificar as varizes, a gente consegue fazer um tratamento mais rápido, mais efetivo e com resultados estéticos melhores. Com certeza. Então, mulherada, e homens também, viu? Que homens têm muitas varizes também. Correr para um cirurgião vascular já, para no verãozão agora viajar e ir para a praia com tudo zeradinho, né, doutor? É isso aí. Obrigada, doutor Felipe. Um prazer te receber novamente. Eu que agradeço. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Feliz Natal para você também. Deus abençoe você e sua família. Obrigada. Amém. Obrigado.